as vestes da salvação. É tremendo, Senhor. Aceitar a Jesus, já se recebe, já recebemos a primeira vestimenta espiritual. E à medida em que vamos crescendo no entendimento, o Senhor vai nos dando novas vestes, Pai. As vestes da justiça, as vestes do louvor. Que o Senhor seja honrado. Santo Espírito de Deus, que o Senhor seja honrado. Para que o teu povo, Senhor, tenha autoridade sobre todas as forças espirituais malignas. Como o Senhor mesmo diz, eu vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O Senhor também diz, Pai, ao próprio povo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Senhor, nós temos a consciência dessa guerra espiritual que há nos ares e aqui nessa terra. Sabemos que as maiores guerras, ou a maior guerra, não é, Senhor, a guerra bélica, as guerras atômicas, dos mísseis e de tantos armamentos. Não é a guerra das armas físicas, mas é a guerra espiritual. Senhor nosso Deus, nós agradecemos. Que o teu Espírito Santo encontre, Senhor, o coração de cada um preparado, o nosso coração receptivo ao entendimento simples, Senhor, mas tão glorioso. Nosso Deus, e hoje ainda sobre as vestes espirituais. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós contemplamos, hoje é a terceira semana. A primeira semana falamos um pouco de vestes físicas, nem falamos das simbologias que mexem tanto com o mundo espiritual, deixamos para uma outra oportunidade, mas falamos, não é? A necessidade do cristão estar consciente de que, como filho de Deus, filha de Deus, precisa realmente estar apresentável, não é? Mas o mundo espiritual não nos vê como nós nos vemos. Então as vestes espirituais são de suma importância para que nos apresentemos na sala do trono de Deus em oração, em adoração e para resistir a todo mal. Vestes espirituais. Hoje nós vamos um pouquinho além, porque vamos falar das vestes espirituais, mas das vestes iluminadas. Ué, tem vestes iluminadas? Sim. Porque nós mesmos, ao recebermos Jesus, nós que éramos pessoas mortas espiritualmente, quem já leu na Bíblia e já ouviu que o pecado de Adão levou o ser humano à morte espiritual. Então vamos partir daí. Morte espiritual, trevas. Então, como lâmpadas apagadas. Aí encontramos Jesus. Em João 8,12, a Bíblia diz, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. É isso? Então vamos em Efésios, vamos iniciar em Efésios. Carta aos Efésios. No capítulo de número 5, versículo de número 8. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Vamos juntos? Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém, Jesus? Está bem claro que nós éramos pessoas no mundo espiritual apagadas. Literalmente apagadas. Aceitamos a Jesus, o Filho de Deus, que foi ao Calvário, foi à cruz por nós. E aceitando a Jesus, o Espírito Santo abriu o nosso entendimento para o conhecimento desse mundo espiritual pela palavra. Ou seja, pela palavra eu entendo o mundo espiritual.
Então entendemos que nós éramos apagados, estávamos espiritualmente mortos. Recebemos Jesus como que a lâmpada acendeu. Passamos a ser iluminados, porque Jesus entrou no nosso coração. Aceitamos a Jesus, ganhamos vestes espirituais. Tem muitos cristãos que são cristãos. O cristão morno, o que Jesus fala do cristão morno? Aquele que não vive da fé, que não combate o bom combate, que não vê as coisas espiritualmente, que não repreende mal nenhum, que aceita o sofrimento com a maior passividade. Esse é um cristão natural. Como que com vestes apagadas, sabe por quê? Ele não tem armas espirituais para a guerra. Eu creio que todos aqui devem lembrar, nós tivemos alguns estudos a respeito, quando Jesus chamou o apóstolo Pedro e disse que Satanás havia pedido para cirandar os discípulos. Quem lembra disso? Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para vos cirandar como trigo, ou seja, passar vocês numa peneira e encontrar sujeira. O diabo quer sujeira. O diabo quer sujeira. Aí Jesus disse: eu roguei por ti. Está lá em Lucas, não vamos lá agora. Só fazendo alusão para o entendimento que o pecado deixa o ser humano despido. O pecado de Adão deixou o ser humano sem roupas espirituais. Jesus veio para dar dignidade. Primeiro ele lava os pecados, Jesus lava os pecados do pecador que o aceita, como lavou os nossos, no seu próprio sangue. Nos dá vestes espirituais para nos apresentar a Deus com dignidade. Você crê que quando você entra em oração, você entra na sala do trono de Deus? Quem crê nisso? Muito bem, você entra com vestes físicas. Mas as verdadeiras vestes são as espirituais. Se estamos em santidade ou não estamos. Se temos vestes de louvor, se não temos. Se temos vestes de justiça, eu tenho praticado a palavra, eu tenho me vestido do poder de Deus. O poder do Espírito Santo está sobre mim. Tem gente que pouco se importa com isso. Então observa a diferença radical, o antes e o depois de aceitar Jesus. Esse versículo mostra essa diferença brutal. Porque antes nós éramos trevas, como lâmpadas apagadas ou queimadas. Aceitamos a Jesus, nossa lâmpada se acendeu. Agora, à medida em que nós vamos entendendo a palavra de Deus e colocando em prática, a nossa lâmpada, ela vai ficando mais forte. Então lê de novo o versículo comigo. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O que o Espírito Santo está dizendo? Jesus te acendeu o teu espírito, te iluminou, tirou você das trevas, da cegueira espiritual, do domínio de Satanás. Satanás também é representado na Bíblia como trevas. Jesus está dizendo: você agora é luz, você agora é uma pessoa iluminada, você tem o conhecimento da verdade, você agora tem vestes espirituais. Mas nessas vestes, pela santidade, você tem armas contra o seu inimigo. Como é que é isso, pastora? Romanos capítulo de número 13, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 12. Quem lê comigo? A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Eita, agora o Espírito Santo, o Senhor Deus foi bem além, né? Abrindo o entendimento tremendamente para dizer: ó, as tuas vestes espirituais
dependendo dessas vestes, elas são armas espirituais. Pastor, eu não entendi. Você lembra agorinha, Efésios 5:8? Então vamos lá. O que Jesus falou ali? Ele disse que nós somos filhos da luz. Mas antes nós éramos? Então, esse antes é antes de conhecer Jesus, de receber Jesus. Então nós estávamos em trevas. Nós éramos trevas, estávamos apagados, mortos espiritualmente. É o tempo da noite. Essa noite aqui é uma representação de uma vida sem Jesus, trevas, lâmpada apagada. Pessoal, todo sucesso de uma pessoa sem Jesus, se ela partir para a eternidade, ela está salva eternamente? Não, porque está em trevas. Está morta espiritualmente. Não foi vivificada. A lâmpada não se acendeu e não ganhou vestes espirituais. Muita gente vai chegar diante de Jesus naquele grande dia e vai entrar em desespero, porque vai olhar o seu corpo e vai ver que está despido. Por que, pastora? Porque as vestes que nos apresentam no mundo espiritual são essas que vão nos acompanhar. Então são vestes de santidade, são vestes de justiça, que é a obediência e a prática da palavra. A pessoa vai deixando o pecado para trás e vai avançando com Jesus, servindo a Jesus, assumindo o que está escrito, e vai recebendo vestes e vestes. Mas se partir para a eternidade sem aceitar a Jesus, está num estado de vergonha. Que isso? Bom, Jesus volta repentinamente, certo? Então é assim que ele vai pegar muita gente. A gente volta aqui já já. Apocalipse 16:15. Apocalipse 16:15. Quem lê comigo? Eis que venho. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande. Então não são as vestes físicas que vão nos apresentar e que nos apresentam no mundo espiritual. Claro que elas são necessárias e importantíssimas para cobrir o corpo físico. Mas quando nós entramos na presença de Deus, nós podemos ter vestes espirituais, poderíamos não ter, se não damos atenção à palavra de Deus. E aí? Então vamos voltar agora e falar das vestes que são armas espirituais. Mas que isso, pastor? É o que a gente está vendo aqui. Volta em Romanos 13:12. Então, novamente, a noite é passada. Então, diga assim: meu tempo sem Jesus já passou. Então, já passou a noite, essa noite, as trevas, a falta do conhecimento, a falta da luz, a falta de Jesus, já passou. Agora temos Jesus. A noite é passada e o dia é chegado. Ou seja, o dia representa o amanhecer, a luz, o sol. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Oh, irmãos, tudo que for parte, que tiver parte com as trevas, que as trevas também representam demônios. O que agrada ao diabo? Tudo que aborrece a Deus agrada ao diabo. Tudo que agrada ao diabo aborrece a Deus. Tem gente que gosta de jogar uma conversa fora e falar besteira, não tem? Isso agrada a Deus? Não. O Senhor Deus diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pronto. Então, uma coisa simples. Tem gente que contamina as suas vestes, irmãos, na forma de falar.
Tem gente que nega o sacrifício do Calvário, assume sofrimentos, negando o que Jesus fez. Não, não é assim não, a gente tem que sofrer mesmo. Estamos aqui na terra, a doença é doença e tem que aceitar a doença. É mesmo, tem que aceitar, nem luta contra elas. Não luta para honrar o sacrifício de Jesus. Então não tem armas espirituais. E todo mundo vive 24 horas num pique de fé, né, irmãos? Agora, o que não pode é se acomodar com o sofrimento, aceitar. Se Jesus está garantindo que Ele veio trazer vida em abundância, se Ele nos dá armas espirituais, essa pessoa não tem nem vestes espirituais, que dirá armas nessas vestes. Então vamos continuar aqui. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Irmãos, todo mundo sabe o que aborrece a Deus, o que agrada ao diabo. Os vícios, coração sujo, prostituição, todo tipo de pecado vai contra Deus, vai contra Jesus, agrada ao diabo. O diabo vai fazer de tudo porque estão viver despido espiritualmente, ou se ganhou alguma veste para ele se sujar e se arrebentar, isso é lógico. Imagina se o diabo vai gostar de ver, né, um homem e uma mulher se casando. Não, meu irmão, ele quer o homem na prostituição, quer a mulher na prostituição, quer cada um nas farras, na bagunça. Quem instituiu o casamento? O próprio Deus. Quem realizou o primeiro casamento? O próprio Deus. Então o casamento agrada a Deus. Deus fez o macho, fez a fêmea. É mentira? É mentira? Então, e abençoou. Deu a bênção do casamento. E disse: crescer e multiplicar-vos, encher a terra. Ou seja, vão viver plenamente a vida de casados. Casamento santifica, Deus. Santifica. A pessoa abandona a prática, qualquer prática de pecado, vai santificar. E se não vivia no pecado, graças a Deus por isso, mas santifica. Então, continuando, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Pastora, vestir as armas da luz? Então vamos lá. Trevas. O diabo é trevas. Ou seja, ele não suporta a luz. Jesus é a luz. Onde Jesus estiver, o diabo não quer chegar perto. Onde Jesus estiver, o diabo não quer chegar perto. Onde Jesus estiver. Então a pessoa que recebe Jesus no coração, ela está vestida e tem armas. Onde ficam presas as armas? Quem lembra do tempo em que as guerras eram corpo a corpo? Onde é que o soldado guardava a espada? Não era junto da cintura? Sim ou não? Então a veste dele tinha armas? Tinha? Sim ou não tinha? Pois é, tinha. Então as nossas vestes, elas são iluminadas. A luz da palavra de Deus que habita em nós, nos deixa preparados para resistirmos a qualquer mal. Amém, igreja? Então, a santidade, ela nos dá vestes que são armas contra demônios. Que é isso? Santidade. O diabo odeia a santidade. Um cristão que leva uma vida certa com Deus, que ama Jesus, que aborrece o pecado, irmão, esse cristão está sempre armado para resistir a qualquer mal. Por quê? Porque as suas vestes são santas, elas brilham à luz de Cristo, e o diabo não aguenta a luz. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo? Jesus veio do céu. Tudo que vem do céu é luz. Tudo que vem do céu é luz. Satanás caiu do céu. Jesus disse que ele caiu como um raio. E ele odeia Jesus, odeia Deus e odeia a raça humana. Então ele é trevas, ele é puro ódio. Se o diabo pudesse, destruiria a humanidade inteira. Mas quando a pessoa aceita Jesus, ela passa a ser autoridade espiritual sobre ele. Por que isso? Porque Jesus veio do céu para iluminar quem estava apagado. Está tranquilo até aqui?
Tranquilo? Quer dizer que aceitar Jesus nos ilumina? Aceitar Jesus nos veste espiritualmente, é isso? Sim ou não? Então, como éramos e como somos, o antes e o depois. Mateus capítulo 4, versículo 16. Mateus capítulo 4, versículo 16. Quem lê comigo? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam sentados na região da sombra da morte, quem aceitou Jesus diz amém? Amém. A luz raiou para você, a luz raiou para mim. Então, quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, nós fomos vivificados, estávamos mortos desde o pecado de Adão, mortos espiritualmente. E a pessoa diz assim: eu não estava morto, espiritualmente estava. Ou então você não crê na Bíblia. Estávamos espiritualmente mortos. Então éramos como que lâmpadas apagadas. Por isso que o diabo não respeita uma pessoa que não tem Jesus. A doença entrou. A desgraça aconteceu. Caiu no sofrimento, fatalidade. O diabo não respeita. Por quê? Porque tem campo livre acesso. Treva. Aí a pessoa aceita Jesus e começa a abrir o entendimento. Sua lâmpada vai se acendendo cada vez mais. Se veste espiritualmente. A santidade brilha. A luz do céu. O diabo não aguenta com a luz. O que acontece quando você acende uma lâmpada? Quando se acende numa escuridão. Exatamente. As trevas jamais vão vencer a luz. Jamais. A luz sempre vencerá as trevas. A luz derrota as trevas. Mas as trevas nunca vencerão a luz. Vamos dizer que você entrou numa cidade. Teu parente emprestou a casa dele. Mas exatamente no dia que você chegou lá, faltou luz na cidade inteira. Você tem o endereço, conseguiu chegar. Vamos dizer que essa casa tem um gerador. Você feliz da vida, chegou lá, ligou o gerador, abriu janelas e portas. Puxa, tua casa é a única que tem luz. E o facho de luz vai lá fora. Falei sobre isso semana passada. Exatamente, irmãos. Quando Jesus veio, ele trouxe a luz de Deus, a luz do céu, nele. Jesus trouxe a terra. Ele é a luz. Quando alguém o aceita, o que acontece? Se acende. Ou seja, fica iluminado. Você já entendeu que você é uma pessoa iluminada? Mas tem gente que não entende, não aceita. Está aqui. É uma simbologia que Jesus usa, irmãos, para mostrar a diferença do antes de aceitar Jesus e o depois. Então estávamos mortos nos delitos e pecados, desde Adão. Jesus nos vivificou. Está lá em Efésios 2, você vê em casa. Éramos como que lâmpadas apagadas. Jesus entrou e a lâmpada acendeu. Estávamos despidos por causa desde o pecado de Adão. Jesus nos vestiu de veste de salvação. Vamos entendendo a palavra e vamos colocando em prática. Vamos obedecendo. Vamos deixando os pecados e erros para trás. Essas vestes vão sendo iluminadas. Que isso, pastor? A semelhança de Jesus. Tudo que vem do céu é luz, tudo que vem do céu é poder, tudo que vem do céu ilumina. Jesus subiu o monte da transfiguração com 3 apóstolos, Mateus 17. Mateus 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Vamos lá?
A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Dá uma paradinha. Jesus estava aqui na terra, tá, irmãos? Isso aqui não aconteceu no céu, não. O céu vai se abrir para ele. Mas isso aconteceu na terra. Lá no Oriente Médio, Jesus veio. Ele subiu a montanha. Eu vou ter os apóstolos para orar. Vou te mostrar já já. E de repente o rosto de Jesus se transfigura com uma luz muito forte. Mas tão forte, tão forte. E as vestes de Jesus vão resplandecendo. Um branco que nunca se viu. Mas um branco iluminado. O céu está aberto sobre ele. Versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ah, paradinha, Pedro era muito criança, né? Jesus não veio para salvar o mundo inteiro? Pedro, a calmaria, a glória que está naquele lugar, o rosto de Jesus resplandecendo o céu, as vestes de Jesus brancas iluminadas, ou seja, o céu está ali. O Pedro, vamos ficar aqui para o resto da vida. E o mundo que se dane, Jesus veio para salvar. Era muito criança, eu estou brincando, vamos voltar aqui. Versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. A voz de Deus, irmão, sai de uma nuvem luminosa. Eu disse que tudo que é do céu é luz. Tudo que é do céu não tem treva nenhuma. Então a voz de Deus sai daquela nuvem sobre Jesus. Os 3 apóstolos, eles não veem, mas eles ouvem. Versículo 6. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então você vê uma ação sobrenatural de Deus. O céu se abre, a luz que vem do céu é tão forte que ilumina o rosto de Jesus, que fica algo sobrenatural, e as vestes de Jesus, elas ficam tão brancas e num brilho tão forte de luz, que deixou os 3 impactados. Jesus disse: não contem para ninguém. Ou seja, isso é o céu aberto sobre mim. O céu se abriu sobre Jesus. Você pode imaginar, irmãos, às vezes o cristão ele perde porque ele não crê na simplicidade da Bíblia. Você não consegue crer que quando você entra no seu quarto para orar, num cantinho, o céu se abre e o Espírito de Deus está ali sobre você para te ouvir? Mas pode ter certeza que o diabo vai jogar umas flechas ou vai buzinar no teu ouvido para você abrir os olhos, e ele vai tentar trazer você para o mundo físico e dizer: você está dando uma de bobo, não tem ninguém aí te ouvindo. A pessoa abre o olho, não vê nada, não vê Deus, não vê anjo, não vê Jesus, larga a oração pelo meio e vai embora e não recebe nada de Deus. Sabe por quê? Porque fica preso ao mundo físico e não consegue entrar nesse campo espiritual para dizer: eu vivo da fé e creio, se eu vou orar, Deus está me ouvindo, o céu se abriu e Deus está comigo. Então eu vou te provar que Jesus subiu um monte para orar. Então Deus abriu o céu e derramou o poder sobre ele, a luz. Lucas capítulo 9, versículo 28 e 29. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28 e 29.
Então aqui tem um complemento que o Lucas, né, colocou, esclareceu aqui. Vamos lá. Lucas capítulo 8, versículo 28. Vamos juntos? E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte Tá vendo, irmãos? Jesus estava aqui na terra como ser humano, irmãos. É sobrenatural, irmãos, quando um cristão ora com sinceridade. Quando ele leva Deus a sério, aceitou Jesus, saiu do estado de morte que Adão deixou a raça humana. Aceitou Jesus de coração, está disposto a ouvir a palavra de Deus. A primeira veste que ganhou foi a veste de salvação. Agora vem outras vestes bonitas, mas pode iluminar as suas vestes. Comparecendo e orando a Deus, recebendo a luz do céu. São sentidos figurados, irmãos, para dar ideia do que é o mundo espiritual. Um dia toda a raça humana vai estar face a face com Jesus. Então, nós o veremos face a face. Essa é uma realidade. Agora nós contemplamos pela palavra. O que a palavra nos revela sobre o mundo espiritual, sobre a pessoa de Jesus, que Jesus viveu como homem aqui nesta terra. Que ele fez a obra no Calvário, foi até a cruz, voltou para o céu, está sentado à direita do Pai, intercede por nós, que Deus nos ouve quando nós oramos, que anjos de Deus nos cercam. Por que os cristãos não conseguem crer, irmãos, se está tudo na Bíblia? Versículo 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Então, irmãos, vale a pena o cristão agradar a Deus, se santificar, abandonar os erros, pecados, servir a Jesus de verdade, porque você não vê as vestes espirituais, mas o mundo espiritual vê. Glória a Deus, diga graças a Deus. Obrigado, Jesus.